Sejam todos bem-vindos. Mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Lembrando que a gente grava no Instagram e depois disponibiliza no YouTube. Hoje nós estamos trazendo um jogador que teve uma passagem muito vitoriosa pelo esporte no fim dos anos 90. Grande Leandro Tavares. Um abraço. Se apresenta aí pro pessoal. Muito obrigado pelo convite, Nivaldo. Fico muito feliz, né? Poxa, esporte é o clube, é o meu xodó, é uma das equipes que eu mais amo na minha vida. Sou torcedor. Fiquei muito feliz pelo convite, porque falar do esporte é sempre prazeroso, né? Porque a época que eu vivi no esporte, o tempo que eu estive aí, foi um dos melhores momentos que, assim como atleta e a equipe era uma excelente equipe. Isso é um prazer sempre poder falar daquela equipe, falar do esporte, para mim é uma alegria muito grande. Charles Rios já está dizendo aí que jogou muito. Dino Guedes está mandando um Obrigado. abraço. Quando Obrigado, um toda abraço. vez, toda vez que eu faço uma live com um jogador do esporte, eu faço uma passagem pela ficha técnica, né? Então vamos passar aqui pela sua. Ah, bacana. Leandro Rodrigues Tavares, nascido em 25 de janeiro de 75, 45 anos. Eu vou perguntar depois se você foi meu, foi atacante ou foi os dois, porque eu sempre digo a posição, né? Mas eu acho que você foi os dois. Defendeu o esporte entre 98 e 99. Nesse período, ganhou dois campeonatos pernambucanos, né? 98 e 99. E participou da campanha maravilhosa do Brasileiro de 98, que até hoje aquele time é lembrado pela torcida, né? E marcou um total de 21 gols pelo esporte. Então, uma passagem muito boa aqui. Tanto que eu não pude deixar de chamar esse jogador importante nos anos 90 para o esporte. E vamos começar falando sobre o início da sua carreira, sempre pelo início. Você é mineiro de Belo Horizonte, não é isso? Perfeito. Nasci em Belo Horizonte, né? E ali na minha infância, sempre jogando nos campinhos ali do meu bairro, onde eu morava. E aí muito cedo, né? Com 11 anos, antes de começar no Atlético, eu fui chamado para jogar no Cruzeiro, né? Aí fiquei um ano e meio, mais ou menos, no Cruzeiro, ali na base do Cruzeiro. E aí eu resolvi sair e ir pro Atlético, né? E aí eu fui fazer o teste na época, né? Avaliação, né? E esses dias para trás eu até contei para os meus alunos da minha escola. Na minha primeira, assim, quando eu fui fazer os testes no Atlético, eu fui dispensado 5 vezes. Caramba, E, cara, era impressionante. Toda vez que eu ia, eu era dispensado. E era dispensado. Até que na última vez que eu fui, eu conversei com minha mãe e falei, ó, mãe, hoje vai ser a última vez que eu vou fazer o teste. Se não me aceitarem, eu não volto lá mais. Vou continuar jogando aqui no time do bairro, né? E aí, graças a Deus, nesse dia deu tudo certo. Eu passei na avaliação e tive toda uma história, né, dentro do Atlético, nas categorias de base. E aí, assim que eu comecei, né, nas categorias de base do Atlético Mineiro, que foi aonde que foi para valer mesmo. E aí, ele passando por todas as categorias, infantil, juvenil, eu fiquei muito pouco, porque do infantil, da escolinha, já me colocaram no juvenil. E aí eu passei um período pouco no infantil, no juvenil, e já fui para os juniores, né? E aí, quando eu fiz 17 anos, eu fiz a minha estreia no profissional do Atlético. E assim, recordo também com muito carinho, porque a minha história dentro do Atlético também foi muito bonita. Foi uma história bem bacana e eu tenho muito orgulho. entrou Givaldo aí, lateral direito do esporte. Jogou um pouquinho antes de você. Ele jogou de 90 a Sim, 96. Grande Givaldo. Um abraço aí. hoje, Valdo, grande abraço, mas eu conheço ele, pessoal, Olha, assim, ótimo. né? Ele já esteve lá no clube lá algumas vezes, na época eu estava lá, né? Gosto muito dele, pessoa do bem. Sei que tem uma história muito bonita dentro do esporte também. Muito vencedor aqui também. Ele está fazendo um leilão de camisas para arrecadar cestas básicas para a cidade dele, Panelas, aqui no interior de Pernambuco. Eu até arrematei uma. Fica aí a dica para o pessoal. Vai depois no Instagram de Givaldo, ver o leilão que ele está fazendo lá, ajudar esse pessoal no momento da pandemia aí também. Aí Pô, você bacana. estreou no profissional com 17 anos já. Sim, com 17 anos. Eu lembro, porque o que acontece? Eu, muito novo, comecei a ser convocado para a seleção de base, né?
Sim, sim, eu ia falar nisso. Eu ia falar nisso, eu ia chegar lá. Ia chegar lá, eu te antecipei. É, Mas, vai, enfim, manda a bronca. eu comecei a ter uma história muito bonita ali dentro do Atlético, né? Comecei a me destacar muito nas categorias de base, e aí comecei a ser convocado para seleções, né, de base. E aí o Atlético começou a cuidar com carinho, né, da minha carreira, começou assim, voltar mais os olhos para o meu crescimento dentro do clube, investiu bastante para que eu pudesse dar esse retorno, né? E aí com 17 anos eu lembro da minha estreia, foi na época, eu acho que foi a Copa Conmebol. Comebol. O Atlético foi até campeão em 97, eu acho, da Comebol, né? Eu Você fui tava, não foi? Você campeão. tava, né? Tava. Eu perdi uma final da Uhum. Copa Conmebol em 95, se eu não me engano. 95, eu acho que foi 95. E 97 eu fui campeão pelo Atlético, né? Leão, o técnico, né? O Leão quando a gente foi campeão era o Leão, isso mesmo. E conta E como foi aí, assim, a história. a experiência na categoria de base da seleção, que eu sei que você ganhou até Sul-Americano Sub-17, meu amigo. Então, eu assim, eu acho que é o máximo para um atleta, né? Pô, esses dias eu estava falando com meu filho, né? Ele me perguntou isso, falou, pai, como é que é jogar pela seleção, né? E assim, eu fui convocado, eu fui para todas as seleções, né? Na verdade, eu fui pela seleção infantil, juvenil, seleção de juniores, né? E seleção de novos. Hoje mudou, né? Hoje é sub-15, Sub-15, sub-17, 17, 20, isso. 20 e seleção olímpica, né? Hoje é Isso. assim. Então, assim, eu fui convocado para todas essas seleções, né? Tive uma história muito bonita também dentro da seleção. E aí eu disputei o Sul-Americano, fomos campeão no Paraguai, campeão juvenil, né? Depois eu disputei alguns torneios pela seleção de novos, torneio de Toulon, torneio de Valence na França, fomos campeões também. Então, assim, cara, vesti a camisa da seleção, fui para a Copa do Mundo, né? Juvenil também, eu disputei a Copa do Mundo. Vestir a camisa da seleção, rapaz, é algo fantástico. É assim, você ali, eu lembro com 16 anos, 17 anos ali, jogando pela seleção. Poxa, você tem hora que você dá uma viajada, né? Você fala, poxa, dentre tantos atletas, quantos e quantos têm o sonho de estar aqui, né? E, pô, você tá ali, e ainda como titular, entre os 11 atletas, assim, principais daquela categoria, né? Do Brasil, assim. E sem falar ainda que a seleção brasileira, onde, assim, eu peguei uma época, cara, a época que eu joguei, né? Nas categorias de base, a minha geração é uma geração excelente, de atletas fantásticos, né? Muitos atletas bons. E assim, eu sempre foi uma honra poder ter vestido a camisa da seleção e poder ter tido essa oportunidade. Disputar o Sul-Americano, disputar o Mundial, que nós perdemos, fomos eliminados para Gana, né? O Mundial que eu fui, a gente foi eliminado para Gana. Gana sempre E foi forte nas categorias de base, né? foi forte. Eles, na verdade, assim, Eles, eles eram eles muito têm, fortes, eles têm mas às vezes uns gatos lá, né? uns, uns, uns gatões, a falar a verdade. Assim, É. pô, a gente, na época, jogava com os atletas de Gana, assim, eles já eram profissionais, o principal jogador deles era titular no profissional do Anderlecht da Bélgica. A gente era tudo juvenil ainda, 15, 16, 17 anos, né? A gente ainda não tinha chegado ao profissional, mas quem tinha jogado assim no profissional na nossa época era o Adriano, né? Que era do Guarani. O Adriano até jogou no Sport. O Adriano era do Guarani, ele tinha tido uma oportunidade de jogar no profissional do Guarani, mas assim, ficou no banco, entrou um pouquinho e tal. Mas assim, a experiência foi muito boa. A seleção nossa, a geração era muito boa. E assim, foi uma honra poder também ter vestido a camisa da seleção. Já chegaram uns comentários bem legais aqui. Deixa eu primeiro falar algumas pessoas que entraram, que são parceiros nossos. Esporte Jampa, o Consulado do Esporte em João Pessoa. Um abraço para Sérgio Romero. Janderson também, ele faz parte de uma página de Esporte Fanáticos, sempre presente também. E Marcelo Cavalcante, que é um jornalista aqui pernambucano muito bom, foi comentarista do Premier por um bom tempo. Pô, bacana. Que Sejam bacana. todos bem-vindos aí.
Ó, e tem o pessoal elogiando você, ó. L Ah, é? Ferreira, sou fã demais. Grande Leandro Tavares. Ô, obrigado pelo carinho, velho. Poxa, bom demais. Eu fico muito Lenac honrado. Medeiros. Lenac Medeiros disse que tem saudade do tempo que você jogou no Galo. Ô, bacana, época boa também, né? Time bom. Atlético é também um time do coração. Chegou aqui também na área Sheila Raquel, é mãe do nosso atacante Pedro Maranhão. Um abraço, Sheila Raquel. Jean Abraço. Souza tá dizendo, Léo é fera demais. Conhece Jean? Ô, bacana. Conheço, é que eu te falei, né? Aqui, hoje eu estou em Brasília, já tem que. Cheguei aqui em 2004, né? Vamos aí para 16 anos, né? Aqui em Brasília já, né? E aí, eu conheço hoje, graças a Deus, conheço muito menino. A gente tem trabalhado muito com os meninos aqui de Brasília, que é uma cidade assim que revela muitos atletas. E nós ainda vamos ver muito atleta de Brasília aí nas categorias de base do esporte, se Deus quiser. Abigail Fonseca tá dizendo, Léo é maravilhoso. Rapaz, a Biga, ela é pernambucana, é minha amiga. Pernambucana. Ela e o marido dela têm um defeito. Torce pro Náutico. Aí, com o Leandro jogando no esporte, tinha que ter trocado, né? Ah, a Biga e o João, pô, foi torcer logo pro Náutico, rapaz. Tem que ser esporte. História do Leão tá falando que você é sempre atencioso com a gente. História do Leão, meu amigo Carlos, ele fez um vídeo com os seus gols aqui no esporte, né? Foram 7 gols que Sim. ele encontrou, seus. Eu até te mandei ontem. Pô, Legal, né? bacana. Foi muito legal ali a edição, gostei. Passei lá para meus alunos, foi bem bacana. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Assim, eu tenho muito respeito, sabe, por vocês. O trabalho de vocês é muito, é essencial para a história do clube, para a divulgação do clube, sabe? Para manter a imagem do ex-atleta, né? Assim, no meu caso hoje, né? Eu acredito que a geração de hoje não me conhece. Se eu chegar no estádio aí para ver um jogo do esporte, posso passar do lado de muitas pessoas que nem vão entender quem eu sou, nem vai saber, né? E, então, assim, eu sempre falo, né, para os atletas que a história que fica, assim, é essa, desse carinho com o torcedor. Porque o que acontece? A gente vê muitos atletas que eles têm dificuldade de atenção com o torcedor, com o fã, não quer falar, não quer parar, não quer tirar uma foto, não quer dar um autógrafo, sabe? Não quer participar de um evento. Isso acaba, né? Isso acaba. Se ele tem que entender que ele tem que aproveitar esse momento que ele é atleta do clube e ele se dá o máximo, porque é uma troca muito, muito gostosa, né? É isso que fica na vida do atleta, sabe? Assim, no meu caso, ex-atleta, o que fica é o carinho que eu tive com o torcedor, é você poder me ligar e, poxa, me chamar para uma live e eu, assim, ficar super satisfeito com isso, porque saber que eu tive a oportunidade de ter minha história, que foi muito bonita dentro do esporte. Isso, para mim, assim, não tem preço. Eu acho que todo atleta deveria entender isso. Aquele atleta que hoje está no auge, a gente entende que às vezes está cansado, mas o maior exemplo, eu falo isso porque um dos maiores ídolos que eu tinha na época que eu joguei é o Tafarel. E o Tafarel, eu nunca vi o Tafarel rejeitar uma foto, rejeitar um autógrafo. Eu já vi várias vezes, assim, a gente sentado na mesa, assim, no Importantíssimo isso. Eu acho, restaurante. eu valorizo muito isso. A gente no hotel, a pessoa via ele, Tafarel, por favor, tira uma foto. Ele levantava, assim, jantando, cara. Eu nunca vi ele negar, nunca vi ele, sabe? Aquela coisa assim de estrela, eu nunca tinha visto, eu nunca vi ele tendo essa atitude, sabe? E assim, e aquilo marcou muito para mim. E desde novinho eu aprendi que era importante, né? Fala, pô, eu não sou nada, não sou ninguém. Tafarel é o cara, na época é cara, né? 94, 95, 96, 97, 98, né? O 97, que foi o tempo que eu joguei no Atlético. Ele era ali meu companheiro e o cara era sensacional, a atitude dele com os fãs. Ó, comentários aqui. Gabigol. Oi, tio Léo. Deve ser seu aluno lá na escola. Ó. É E porque Cleiton Negrão meu tá nome. dizendo, grande Léo, foi excelente jogador e treinador sensacional. O que acontece? Meu nome, a galera aqui me conhece mais como tio Léo. Meu nome mudou, não é mais Tio Léo. Leandro, é tio Léo Léo. agora. É porque eu tenho uma escola aqui em Brasília
E graças a Deus a gente tem uma escola muito bem conceituada. A gente tem revelado muitos atletas, tem feito um trabalho muito bacana com eles, sabe? E aí a maioria aí que está comentando o Gabigol é aluno, o Cleito, né, amigo também, baiano, o filho dele também jogou comigo. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, né, pelos meus atletas, os atletas que a gente está formando aqui. História do Leão são 8 gols, não são 7 não que ele tem 8 gols seus. E a Abigail tá dizendo que o meu filho e os alunos dele amam o tio Léo. Eles têm maior orgulho e admiração por ele. Yasmin entrou aqui também, ó. Oi, tio Léo. Ah, Yasmin é a minha princesa lá do futebol. Irmão dela, o Luiz, foi meu atleta Ó, por muito tempo. Luiz Edu é o irmão dela, eu acho que é o mesmo sobrenome, Frutuoso, ó. Tio Léo, grande mesmo. professor, aprendi demais com o senhor. Aí. O Luiz hoje tá no Goiás, tá nas categorias de base do Goiás. Legal. E Yasmin tá lá comigo lá. Vai ser minha jogadora nota 10 nos torneios próximos aí, ela vai arrebentar. Vamos entrar agora no período no esporte. Como foi sua chegada do Atlético Mineiro para o esporte em 98? Como foi? Quem foi que negociou contigo? Quem entrou em contato? E como foi a chegada? Então, o que acontece? Quando eu fui pro esporte, no começo do ano de 97, o Atlético ele fez ocorreu uma situação comigo que eu não gostei muito na época. Eu lembro que o Corinthians queria me contratar, o Corinthians ofereceu 5 jogadores, mais 2,5 milhões de dólar na época, né? E o Atlético não quis me negociar, de jeito nenhum. O Atlético não abria mão, porque o campeonato de 95, o campeonato de 96, o Campeonato Brasileiro, eu fiz, assim, excelente campeonato, né? E eu, novinho e titular durante todo o campeonato, né? 95, 96, e muito bem no campeonato. E aí despertou esse interesse do Corinthians. O Atlético não quis me vender no começo em janeiro de 97. Eu lembro que eu estava estava na pré-temporada fugiu o nome da cidade agora, no interior de Minas, que a gente sempre fazia pré-temporada no interior, né? E aí, beleza, continuei. Em 97 o Leão chegou e aquele time de 97 que foi campeão, eu jogava naquele time também. E aí eu fiquei oscilando entre titular e reserva, né? E aí chegou no final do ano, eu recebi uma ligação do pessoal do Atlético que queria me negociar com o Sport. Só que aí era eu, o Juninho Rodrigues, mais o Gutenberg, na troca com o Juninho Petrolina. Sim. Era o Juninho Petrolina ia para o Atlético e o Atlético cedeu nós 3 para o Sport. Verdade. E aí mandaram uma passagem para a gente ir lá, para conhecer, negociar e tal. Eu não tinha empresário, né? Naquela época a gente não se usava muito empresário. Eu não usava. E aí eu fui para Recife. Quando eu cheguei em Recife, eu, assim... vi lá a estrutura do esporte, né? Cheguei ali e eu já queria sair do Atlético, eu estava chateado na época com o Atlético. Sim. E aí quando vi essa oportunidade, não pensei 2 vezes. E aí quem era o treinador era o Mauro Fernandes, né? Sim. Que também é de Minas e, poxa, o Mauro devo também muito a ele, né? O tempo que eu tive no esporte. O Mauro é um amigo, é um pai dentro do futebol também. E aí, quando eu cheguei, conversei com o pessoal, e quando eu vi ali, né, o que o esporte representa, né, na cidade, né, eu falei, não, eu quero ficar. Eu gostei, assim, de imediato, gostei. E quando eu sentei com a diretoria para negociar o meu contrato, eu fechei, né, o meu contrato. E foi assim, foi a melhor decisão que eu tive foi poder ter ido para o esporte. Ó, chegaram mais alguns comentários aqui, ó. Henrique deve ser seu aluno também, pequenininho aqui, ó. Henrique Vinícius Ramos. E Franklin. O Henrique é o presidente. Olha aí. Henrique é o presidente, rapaz. É o presidente aqui da escola, Henrique. Jean Souza está dizendo que você ensina o que é futebol para eles. E Franklin está dizendo dando parabéns pela brilhante carreira que você teve.
Ah, bacana. Obrigado, Frank. Obrigado, Jean. Pô, são carinhosos demais comigo. A gente procura sempre... É assim, eu sempre procuro, sabe? Mais um tio Léo aí, ó. Inácio Manuel dos Santos. É o Gabriel, o Gabrielzão. Um abraço, meu amigo. Pô, só tem fera aí. Essa turma é muito boa, rapaz. Então, assim, eles às vezes não me entendem muito, porque eu falo muitos atletas, né? Porque eu sou aquele tipo de professor que tenta tirar o máximo deles, né? Eu Aham. cobro muito a perfeição. E eu acho que nessa fase, né, que a gente está trabalhando, principalmente com garotos aí até 14 anos, eu acho que é o momento que a gente tem para poder tirar o máximo deles, principalmente na parte técnica. Hoje assim, eu acredito que tem faltado demais assim em relação à parte técnica. Eu tenho buscado resgatar isso, né? Eu sou um pouco mais antigo, gosto ainda dos pontas, né? Você até me perguntou, eu não vou nem antecipar. Você falou, eu vou te fazer uma pergunta, você era atacante ou você era meia? Mas assim, eu gosto muito de pontas, eu gosto muito desse futebol mais clássico, mais moderno, que hoje voltou, né? Sim, Rodaram, hoje todo mundo joga com é. dois pontas. Então, Exatamente, exatamente. rodou e voltamos para o mesmo É, lugar. Então, a é, nossa essência é essa, né? isso. E eu vou fazer agora, porque eu vou falar sobre o Pernambucano de 98, que foi sua fase mais artilheira aqui, né? Foi o período que Sim, você fez mais gols, jogando ao lado de Leonardo, que foi uma dupla que deu certo na música, Leandro e Leonardo, e deu certo no esporte também, né? Muita gente sim. lembra do time de 90, fala do time de 98, lembra da dupla Leandro e Leonardo, né? É porque era o auge, assim, o Leandro e Leonardo fazia muito sucesso, né? A dupla sertaneja fazia muito sucesso. E eu cheguei no esporte e já tinha o Leonardo que, poxa, o Leonardo dispensa comentários, né? O Leonardo para mim, é o maior ídolo do esporte, né? E aí eu lembro quando eu cheguei no esporte, assim, eu assustei, porque eu vinha eu vinha do Atlético, onde a estrutura física dos atletas era totalmente diferente. Eu cheguei lá, era Jackson, Leonardo, né? Tinha. Aí eu também, poxa, pequenininho, sabe? Aí depois veio o Nildo, tinha Valdomiro também, sabe? Você vê assim, Irani. Então, assim, quando eu cheguei, eu vi aquele time. Quando a gente começou a jogar e a treinar, eu falei, meu Deus, o que é isso? Assustei, porque Jackson fantástico, né? Leonardo nem se fala. Eu lembro quando eu cheguei, ainda tinha um atacante que tinha vindo do Santa Cruz, é o Maurício, né? Pantera. Maurício Maurício Pantera, Pantera. isso, isso. Eu cheguei, ele jogava, ele jogava, depois veio o Marcelo também. Marcelo Rocha, sim. Então assim, quando eu vi aquele time ali, quando eu vi o time começando a ser montado, eu falei, esse time é muito bom. E assim, se confirmou. Aquele time ganhou o Pernambucano, assim, não vou falar que foi fácil, né? Porque não existe, né? É. Mas assim, foi bem Foram tranquilo. 3 turnos, o Sport ganhou os 3 turnos, então, né? Fácil. Não teve disputa, né? E assim, aí aquele time, pô, você jogar. Eu tinha ali, o volante era o Gutenberg, o Wallace era fantástico, O Wallace era aquele cara assim que dava uma qualidade muito grande no nosso time, né? E Jackson no meio. Aí jogava Leonardo, Maurício e eu. Começou assim, né? Então, poxa, eu falava, eu via o Léo, Jackson jogando, né? Aí era Saulo na lateral direita, se eu não me engano, na esquerda começou com o Edson Miolo, se eu não me engano. Foi. Aí Ou foi depois o chegou. Começou com o Edson Miolo, depois chegou o Jefferson no brasileiro. isso, o Gerson que veio do Botafogo, Isso. né? Isso. Aí, assim, aquele time começou da liga. O Pernambucano a gente foi muito bem. Bosco, meu irmão, tá louco. Bosco. Bosco é Meu primeiro ídolo, porque eu era goleiro, né? Eu sempre falo. Bosco, Albérico, esses, sabe, é fantástico. São, assim, irmãos mesmo. E aí, aquele time Charles começou Hilton da tá liga, dizendo que aquele time era uma seleção, realmente. Quem lembra desse time não né? esquece, não. Timaço. Que timaço, né? E aí, aquele brasileiro, quando a gente começou o brasileiro,
assim, eu não era muito de fazer gol, eu gostava muito de assistência, né? Se você pegar lance de assistência naquela época, de 98 e 99, você vai ver que a maioria das assistências eu participo, né? Então, assim, eu jogava como ponta, né? E fechava para fazer o quarto homem do meio campo, quando a gente não tinha a bola, quando defendia. E Pronto, eu jogava como aí é ponta que tá. esquerda. Você era. Porque eu tenho umas escalações, eu tenho um livro de um historiador do futebol pernambucano, Carlos Celso, falecido, saudoso Carlos Celso, que tem escalações, né? E tem escalação que você tá como atacante e tem escalação que você tá como meia. É, é porque dependia muito da formação assim, do ataque. Às vezes ficava o Léo e um centroavante mais fixo, ou o Irani, ou o Pantera, ou o Marcelo, às vezes chegou também a jogar. E aí eu recuava mais. Às vezes não, às vezes ficava ali dois volantes, o Wallace era recuado, ficava o Wallace e Gutenberg e o Jackson como meia, e aí eu era mais liberado, né? Tanto é que você vai ver que os meus gols, eles saem mais, e até no vídeo aí que foi produzido, você vê que os gols, eu tô mais pelo lado direito, né? Eu jogava de ponta esquerda e tô mais pelo lado, os gols meus saem mais pela direita. Por quê? Porque eu entrava muito na área, né? Entrava muito na área para fazer gol. Rapaz, até gol de cabeça no esporte eu fiz, rapaz. Era bom, aquele time era fantástico. O time em si, tecnicamente, era muito bom. Eu acho que as peças, o time foi muito bem montado. Assim, eu não conhecia os jogadores, né? Eu não conhecia. E chegar ali, ver aquele time, poxa, eu fiquei assim, maravilhado e fiquei muito feliz. Porque eu tinha do meu lado ali excelentes jogadores. Eram craques mesmo, assim, jogadores assim, bons, excelentes. Tanto é que aquele time, a maioria saiu, veio para o Sul, né? Veio jogar. Teve jogadores que foi para a seleção. Jacques foi para a seleção naquele Jackson, ano, né? naquele ano mesmo, exatamente. Naquele ano foi para a seleção, né? Assim, Bosco muito foi no bem. ano seguinte. Bosco foi no ano seguinte. Isso, isso. E assim, e tinha aquele time, o Léo poderia ter ido tranquilo, né? Então, assim, e o que era mais interessante, né? No Pernambucano a gente foi muito bem, ganhamos 3 turnos, igual você falou. Foi um campeonato assim que a nossa equipe conseguiu se preparar muito bem para o que vinha depois, que era o brasileiro, né? E aí o Campeonato Brasileiro de 98, meu amigo, aqui foi aquilo ali. Todas era muito legal que quando eles vinham jogar Foi na. exatamente quando eu comecei a acompanhar o esporte. Porque, vê, o pernambucano, você falou aí, eu sei muito de pesquisar, mas eu não vi. Eu comecei a acompanhar futebol na Copa de 91, na Copa do Mundo, sabe? Aí eu me Né? apaixonei por futebol ali. Aí eu comecei a ver o esporte no brasileiro. Aí a minha primeira lembrança é aquele time de 98, o brasileiro. Nossa, aí naquele brasileiro, quem caía aí na ilha, meu amigo, sofria. Ali não tinha para ninguém, não. Tanto é que naquela época, os grandes clubes considerados, grandes times da época, quando caía na ilha, sofriam, né? Eu lembro que nós fizemos 5 no Grêmio, 5-0. pegamos, pegamos São Paulo aí, deitamos e rolamos. Nossa, todos os times que caíam aí não tinha para ninguém, não tinha. Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que naquele ano que eu lembro de alguma derrota que nós tivemos, foi a derrota pro Na Corinthians. ilha foi a única, 98. Foi a única, Foi a né? única. Nós só perdemos pro Corinthians. O restante, eu lembro que teve um empate com o Cruzeiro e, Foi. e essa, Você e faz essa o gol de pênalti contra o Cruzeiro, né? contra o Cruzeiro. Eu lembro eu lembro direitinho, porque era o Dida, né? O goleiro do Cruzeiro, né? Sim, fama de pegador de pênalti, né? Pegador de pênalti, né? E aí, na hora que deu o pênalti assim, todo mundo ficou olhando assim para todo mundo, né? Eu peguei e falei assim, não, deixa que eu vou lá e eu bato, não tem problema E nenhum. foi goleiro no lado e bola no outro. Goleiro, Dida para um lado e bola para o outro. Foi muito bem batido. Mas assim, aquele time era um time que tinha muita personalidade. Eu acho que isso é o diferencial do atleta, sabe? E ali todos os jogadores tinham muita personalidade. E a gente, onde a gente ia jogar, seja em Recife ou a gente saía para jogar, jogávamos de igual para igual com qualquer equipe, né? Aquele time nosso era muito bom mesmo, assim, deu muito trabalho. A gente chegou ali na fase final do brasileiro, nós pegamos o Santos, né? Nós ganhamos na ilha, eu acho que foi
Foi 2-1, 3-1? 3-1. 3-1. 3-1, né? E aí nós fomos jogar na Vila Belmiro, né? Contra o Santos. E ali que a gente foi eliminado, né? Lá naquela época eram 2 jogos na casa do time que tem a melhor campanha. Aí o Sport perdeu a primeira de 2-1. Se fosse só um jogo, o Sport tinha passado, porque na ilha foi 3-1 e lá tinha sido 2-1. Pelo saldo, o Sport ia passar, né? Mas aí tinha o terceiro jogo, aí o Sport acabou perdendo de novo, né? Foi. A gente não passou, mas se a gente tivesse passado... E eu lembro que deu uma confusão no jogo contra o... Aquele jogo, a gente ia golear. Que a bola entrou por fora, a bola, né? Não, eu falo o primeiro jogo. Sim, na ilha. Sim, na ilha. Foi o pênalti pro Sport, né? A confusão, né? Deu uma confusão com o fotógrafo lá. E aí isso. A gente ia golear, ia fazer 4. Eu acho que aquele dia a gente ia fazer 4, 5. Eu acho que o time tava muito bem. Muito. E aí parou, o Viola arrumou uma briga lá com o fotógrafo. Aí, sabia que esse fotógrafo ainda trabalha por aqui. Genival Paparazzo, ele trabalha por aqui ainda. Aí, na outra vez que o Viola veio para Recife, para algum jogo, ele foi no aeroporto esperar a Viola para cobrar a câmera. Então, aí deu essa confusão, rapaz. Assim, um momento que a gente... Eu acho que aquele jogo a gente tava tão bem que a gente ia golear o Santos. E aí teve aquele jogo lá em Santos, né, na Vila Belmiro, que a bola passou por fora, o juiz tinha dado gol, aí deu voltou. Foi uma confusão grande ali, foi. Passando ali, a gente ia ficar entre os 4, né? Que aí a gente ia pegar se eu não me engano, era o Corinthians. Era o Corinthians, aí ia ser difícil. Aquele Corinthians era encardido. Marcelinho Carioca voando. Né? Então, e uma das histórias, até eu contei agora, né? Quando o Atlético não me liberou pro Corinthians, o Corinthians tentou fechar, o Atlético não me liberou de jeito nenhum. E aí o Corinthians contratou o Ricardinho. Né? Então, assim, quando o Ricardinho foi pro Corinthians, foi justamente porque o Atlético não tinha me liberado. E aí o Corinthians devia ter o Ricardinho já no radar dele, levou o Ricardinho e, assim, ele teve toda a história bonita, né, naquele time do Corinthians também, que era um timaço, né? E se eu também tivesse ido pro Corinthians, eu não teria ido pro Sport. Então, assim, eu não me arrependo. Deus sabe o que faz, né? Ter ido pro Sport, para mim, foi uma bênção, foi, assim, maravilhoso. Eu amo demais esse clube. Mais uns comentários aqui, ó. Gabriel Maeda deve ser seu aluno também, falando que tem muito respeito pelo tio Léo. Anderson Valinas. Maeda foi meu atleta. O Maeda hoje tá lá no Internacional. Tá na base do Internacional. Uma base muito boa. Sucesso para ele. Foi um dos clubes também que eu joguei, né? Sim. Lá 2002, né? Eu joguei no Inter em 2002. Leandro era craque, um dos melhores que tive o prazer de jogar. Anderson Valinas está falando. Meu amigo e irmão. Esse é irmão também. Anderson a gente começou na escolinha do Atlético Mineiro, né? E aí chegamos no profissional, aí depois a gente se encontrou de novo no Curitiba. A gente teve uma história assim, esse é irmão mesmo, esse é família, família. O Anderson é família. Abraço, gosto demais dele, família dele, amo demais a vida dele, todo mundo lá. Anderson aquele amigo que eu fiz no futebol com 11 anos e até hoje meu irmãozaço. Anderson abraço, Anderson. Rádio Blog do Cledi, tá lembrando? Essa esquerda dava trabalho, esquerda de ouro, canhotinha, né? E Cledi é um grande amigo meu, lá do Cabo de Santo Agostinho, um abraço para ele. Um abraço, Cledi. Poxa, a gente tinha que fazer uma graça, né, cara? O que eu, assim, como atleta, pensava? Eu sempre procurava entender a grandeza do clube, o que o clube representa, né? O que o esporte representa para o Brasil, né? Eu vou falar assim, não questão regional, né? Esporte é um dos grandes clubes de futebol brasileiro, tem uma história linda. E assim, eu ali, né? Igual eu falo assim, tem que fazer uma graça, porque
Porque você ser contratado por uma equipe como o esporte, jogar no esporte não é para qualquer um, não. Jogar no esporte, é assim, o cara ainda mais naquela época, com aquele time, o cara tem que ter tem que ter uma qualidade, né? Então, assim, e é isso que eu acho que o atleta precisa entender, sabe? Entender a história do clube, entender aonde ele está, porque ali você representa uma nação, o esporte é uma grande nação, né? Eu, assim, tinha que fazer a graça, porque era uma honra para mim poder vestir essa camisa e eu tinha que honrar e honrar muito, né? Charlie Hilton tá lembrando, contra o Santos, foi confusão aqui com os jogadores. Ele falou que foram, ele até se listou aqui os que foram Narciso, Arruda Velhos, Narciso, Viola e Argel. Fizeram uma confusão. Argel sempre é uma confusão. Argel que virou técnico depois. E eu soube que arrumou confusão no CSA e no Ceará também. Não, vou te contar uma história. O Argel era o zagueiro da seleção que eu jogava, né? Uhum. Rapaz, o Argel sempre arrumou confusão. O Argel brigava, xingava. Eu lembro que quando a gente chegou na seleção, ninguém conhecia ninguém na seleção. E aí a gente desceu no aeroporto do Rio para ir para a Granja Comari, né? Rapaz, o primeiro dia, o primeiro encontro de todo mundo na seleção. Rapaz, o Argel não aprontou atrás do E no outro começou com a confusão lá com o Argel lá. Falei, cara, esse cara é maluco. E hoje a gente vê personalidade, né? Figura. Argel é uma figura, mas é do bem, um cara muito bacana também. Falando desse time do Brasileiro de 98, tem um jogo seu. Um abraço também para meu amigo Marcelo, do Esporte Notícias 05. Um abraço. Queria lembrar um jogo seu, que foi, assim, provavelmente é o jogo que você guarda com mais carinho, contra o Paraná naquela Série A. No intervalo, o jogo estava 1-1. Aí você vem do banco, Mauro Fernandes. Eu lembro até a matéria desse jogo que passa na Globo, né? Que Mauro Fernandes colocou os jogadores que mudaram o jogo. Mas na verdade foi você, porque você fez 2 e o outro foi Robson, né? Que também tinha vindo do banco. Foi Robson. Aí o jogo estava 1-1, foi para 4-1, né? Conta como foi esse jogo. Você imaginava, quando você estava a torcida provavelmente estava chateada que o Sport na ilha estava ganhando todo mundo. Aí no intervalo, empatando com o Paraná, o Sport tinha bem mais time que o Paraná, né? Aí a torcida estava cobrando, o que é que esse time não está ganhando do Paraná? Você imaginava quando o Mauro Fernandes falou, você vai entrar agora. Você imaginava que ia ser tão especial esse jogo? Não imaginava, né? Assim, o jogo não estava no normal. O normal era a gente estar ganhando o jogo tranquilamente. Porque, como eu falei, todo mundo que ia na ilha jogar contra a gente tinha dificuldade. A gente definia jogo ali já quase que no primeiro tempo, já estava praticamente os jogos estavam definidos. Dificilmente a gente tinha alguma dificuldade nos jogos na ilha, né? E esse jogo contra o Paraná estava super complicado, não dava nada certo, o time não estava rendendo, o time não estava conseguindo fluir. E eu lembro que, assim, tinha uns 20, 25 minutos, uma hora falou assim, Leandro, preste atenção, você vai entrar e eu preciso que você faça isso, isso e isso, né? E assim, quem lembra da minha época no esporte, eu jogava como mais aberto e toda bola que chegava eu ia para cima. Ia para cima para tentar chegar no fundo, fazer um cruzamento. E eu entrava muito na área, né? E aquele dia, o time do Paraná, assim, ele tava com... eu comecei a perceber, né? Que ele tava com uma deficiência ali no lado direito, né? O lateral, ele não tava apoiando muito. Aí eu ficava ali, pô, ou esse cara tá cansado, ou esse cara tá sem confiança. Então ali no banco eu ficava ali imaginando algumas coisas, né? E assim, no intervalo, quando a gente entrou, eu já tava a mil, né? Eu já tava a mil e assim, quando teve as oportunidades ali da gente, a gente... Porque a torcida, às vezes, ela perde um pouco da paciência. Sim, né? sim. E aí a gente tá no campo, a gente recebe essa carga, sabe? Quando você tá no campo, tá vendo que as coisas não tá dando certo, tá vendo que a torcida tá cobrando, a gente assimila isso, sabe? E como a gente, assim, eu sempre tive muita personalidade para jogar, porque futebol eu não via como um bicho de sete cabeças. Era aquilo que é um dom que Deus me deu, que eu sabia fazer, eu ia tentar lá e fazer, e o meu adversário ia tentar impedir, eu tentar fazer o meu melhor. Então eu chegava lá para sempre fazer o meu melhor. E aí o que acontece?
primeira oportunidade, se eu não me engano, uma bola que veio até esquisita. Eu acho que esse gol... uma espirrada, né? Tá lá, os dois estão lá. Esses dois gols estão lá. E eu tava... Você vê que eu tava pelo lado direito. Aí eu chuto, o goleiro falha, né? Isso. Não é isso? O goleiro falha, exatamente. entra. Então assim, aí ele deu aquela aliviada. Aí o nosso time começou a se encontrar. Aí eu acho que o Robson fez um gol e depois eu finalizei, né? Fiz o quarto gol. O cruzamento então, que vem da direita, você pega de primeira. O goleiro rebate. Isso, exatamente. Mas depois daquele gol, o time voltou a jogar. Aí o time começou a render. O que faltava aquela... a gente sempre jogava com uma vantagem no jogo. Então a gente tinha aquela tranquilidade para realizar o que a gente sempre realizava, né? E aquele jogo a gente não estava legal, estava 1-1 e a gente não chegava mesmo. Tanto é que a mudança foi feita no intervalo e aí nós fizemos 3 gols no segundo tempo, né? 2 meus e um do Robson. E aí foi bem bacana. Eu guardo esse jogo com muito carinho porque eu pude ajudar a contribuir com a equipe naquele dia. E a matéria desse jogo, eu acho que a História do Leão até já postou, que fala que mas depois desse intervalo, Mauro Fernandes tinha uma arma, o banco com as reservas de luxo. Você e Robson, né? Que você fez 2 e Robson fez 1. No campeonato, o Mauro tava assim, Mauro não, né? Às vezes eu entrava titular, às vezes alguns jogos ele me deixava no banco, né? Porque eu lembro que foi contratado o Lima. Lembra do Lima? Lima, que batia cada bomba na falta, né? E aí o Sport já tinha acabado de contratar o Lima. E aí o Mauro ficava oscilando entre eu e o Lima jogar às vezes, né? Aí quando você jogava, o Wallace ia mais como volante, né? E quando o Lima jogava, o Wallace ficava mais como armador, né? Como armador, liberava o Jackson. Isso. E ficava Léo, e ficava, às vezes, o Irani. Às vezes Cris, às vezes Robson. Oscilava. O absoluto era Leonardo, né? Os outros variavam, né? Léo era absoluto, né? Mas o Léo é muito diferente, né? Léo era um atleta, assim, que impressionava a gente dentro de campo, né? Ele fazia as coisas com muita facilidade, né? Ele tinha uma inteligência de jogo, uma leitura excelente de jogo. Então era muito gratificante jogar com ele, era muito bom. Aí vamos agora para 99, o Sport para variar ganhou o Pernambucano. Esse foi um pouquinho mais difícil, não chegou a ser tão difícil, mas foi um pouquinho mais difícil porque o Sport ganhou 2 turnos e o Santa dessa vez ganhou 1, né? Aí teve uma final que o Sport tinha vantagem, mas nem precisou usar a vantagem, né? Porque o Sport empatou lá no Arruda e na Ilha ganhou com o Leonardo, nosso saudoso Leonardo, fazendo o gol do título, né? Fala sobre aquele Pernambucano, que foi seu segundo, né? 2 anos no Sport, 2 títulos pernambucanos. Foi o segundo título ali pelo Sport. O Pernambucano, a gente vinha bem, mas o time ele começou a ter algumas mudanças, né? Mudanças assim, alguns atletas que estavam saindo, chegaram, outros atletas. E aí a gente fez um campeonato muito bom também. Só que nós perdemos um turno, né? Isso. Eu lembro que o Santa começou a investir, levou até o Mancuso, se eu não me engano, né? Isso. Foi na época, Nildo, quando eu fiz a live com o Nildo, ele falou que nessa época tinha até propaganda na televisão, chamando a torcida do Santa para ir pro jogo. Era Paulinho McLaren, era Mancuso, tinha um zagueiro também argentino que veio, Almandóis. Foi um investimento grande que o Santa fez ali. O Santa fez porque o campeonato anterior, assim... Não teve graça. Foi muito... Não teve graça, né? Pra falar a verdade... O Sport foi campeão invicto, né? 98, né? Campeão invicto. Você ser campeão invicto, né? Um campeonato pernambucano... Longo, né? Um campeonato com 3 turnos. Você ser campeão invicto. E aí, o que acontece? O Santa investiu também, né? Queria quebrar essa hegemonia da gente, né? Só que não deu muito certo, não, pra ele, né? Eu lembro até hoje. Mancuso já estreou levando uma bola nas pernas do Leonardo, né? Só passa aquele lance, mas aquele jogo, o Mancuso passou mal. Porque ele não achava.
O Léo driblava ele para tudo quanto é lado. Aí o Jackson, ele não conseguia. O nosso time era muito bom, né? Muito bom. E aí, assim, teve essa dificuldade de um turno que a gente não ganhou, mas aí já na final foi mais tranquilo, né? Ganhamos, fomos bicampeões. Se eu não me engano, foi 2 gols do Irani na final, não foi? Não, em 98 foram 2 gols do Irani. 98, Foi o primeiro seu em 98, que foi o Tri, e o segundo seu em 99 foi o Tetra. Foi Leonardo fez o gol do título. Tá, Nildo fez 1-0, o Santa empatou, aí Leonardo fez 2-1. Isso. Eu tô lembrado agora do lance do Nildo aqui. E aí, assim, foi um campeonato tranquilo, né? Uma coisa que era muito gostosa, assim, na época, né? Porque a gente só jogava com casa cheia. Isso. Eu lembro disso, era impressionante, né? Tinha a questão da nota legal. Era nota o quê? Era todos com a nota. Até o início de 2007, 2008, mais ou menos, ainda tinha. Depois que terminou, os públicos caíram muito. Eu não lembro um jogo na ilha vazio. Eu não lembro. Não tinha, não. Não lembro mesmo. Tinha, não. Todos os jogos eram... Contra o Corinthians, que infelizmente foi uma derrota, tinham 53 mil pessoas na ilha. Então você imagina, né? Pô, jogar na ilha, com um time daquele, com a nossa torcida que era fantástica. Então, assim, poxa, era difícil para os adversários. Agora, assim, voltando para 99, e aí já foi um ano, assim, que aí o esporte começou a mudar muito, porque o Mauro saiu, né? O Mauro foi pro Curitiba, se eu não me engano. Em 98, o Mauro Fernandes foi técnico o ano todo, né? Em 99, o esporte mudou muito de técnico, né? Mudou. Eu lembro que veio... Eu tô lembrado, não vou falar na ordem certa, assim, pelo início, né? Mas eu lembro do Fito Neves, eu lembro do Júlio César Leal, lembro do Ricardo Gomes. Isso. Lembro do... Givanildo também, isso. Givanildo também. Que foi campeão pernambucano foi Fito Neves. Aí ele caiu no início do Brasileiro, chegou o Ricardo Gomes, também caiu. Aí chegou depois o Givanildo. Isso para você ver, esse ano foram 4 treinadores e no ano de 98 foi só o Mauro, né? Isso. E aí você vê que já no Brasileiro nossa equipe já oscilou muito. Isso. Já não fizemos uma campanha tão boa, né? Eu ia fazer uma pergunta sobre esse brasileiro, que é o seguinte. Naquele ano, a regra do rebaixamento era uma média de 98 com 99, né? Então, como o Sport, em 98, fez uma campanha muito boa, ele não tinha risco de cair, né? Mesmo indo muito mal em 99, ele não tinha risco de cair. Chegou algum momento que vocês, jogadores, viram... Porque eu lembro aquele time 99, não era ruim, não. Ele ficou embaixo na tabela, mas não era ruim, não. Ele perdia muito gol. Acontecia isso em 99. Era um time que criava e não fazia gol. Aí o adversário ia lá e matava. Aconteceu isso em vários jogos. Tanto que o Sport perde quase todos os jogos por um gol de diferença. Quase todos. Era um time que não era goleado. Perdia de 1-0, 2-1. E chegou um momento que vocês, por verem que as coisas não estavam dando certo e que não tinha risco de cair, deram uma relaxada ali. Aconteceu isso? Não, nunca. Assim, eu ser bem sincero, eu não acredito que o atleta relaxe assim, em situações parecidas como essa, sabe? Porque ali é o nosso ganha-pão, o nosso trabalho. A gente quer produzir sempre o melhor, quer fazer o melhor. E não há nada melhor do que a vitória, né? Dentro do jogo, né? No Campeonato Brasileiro, que todo mundo ali tinha expectativa de ir bem. Todo mundo tem sempre expectativa de ir bem para fazer renovar o contrato, fazer um bom contrato, né? Ou ser comprado por outra equipe. Então, o atleta não dá para relaxar. Ele sempre... Era que a gente não conseguia mesmo. A gente não... tinha esses problemas. Jogava bem, não fazia o gol, ia lá e tomava. Na ilha mesmo, a gente passou algumas dificuldades, assim. Jogava muito bem, aí chegava na hora de ganhar o jogo, perdíamos 1-0. Agora também jogava bem. E beliscamos tivemos algumas vitórias, tivemos alguns jogos. Mas, assim, eu lembro de 1-0 aqui contra o Santos, gol de falta de Márcio Goiano, zagueiro. Teve um 3-2 contra o Guarani também, que o time jogou bem.
teve bons jogos. Não era um time. Foi um time que ficou embaixo da tabela, mas não era um time ruim, não. Ele tinha muito gol perdido, eu lembro disso. O time 99 tinha um defeito de perder muito gol. Tinha isso. Então, aí o que acontece? A gente, nesse ano, eu acho que devido a essa troca constante, aí alguns atletas também que chegaram para o elenco, né, não tiveram também o mesmo sucesso, né, do elenco passado, porque o time de 98 ficou muito marcado. Então, a expectativa para 99 também era essa, né? Era, isso. Eu lembro que aí, por exemplo, o Russo saiu em 99, né? Jackson foi pro Palmeiras. Jackson saiu, Jackson foi pro Palmeiras. E assim, a gente foi buscando ali, tentando, mas a gente não conseguiu fazer um bom campeonato, porque a gente tinha, assim, tinha ido muito bem em 98, então a expectativa é que 99 fosse do mesmo jeito, né? Infelizmente não foi, né? E aí isso foi, assim, a minha tristeza aquele ano, porque a gente tinha uma expectativa muito boa com aquela equipe. A gente era uma excelente equipe também, mas não deu certo, assim, não conseguiu fazer um bom campeonato aquele ano. Verdade. E como foi de 99 para 2000, que você foi para o Curitiba? Você quis ficar, teve uma proposta, você tinha contrato, como foi essa saída do esporte? Então, eu estava na... Rapaz, eu não lembro o nome da cidade, que a gente sempre fazia pré-temporada. Aqui em Pernambuco? No interior. Eu não lembro o nome da cidade. A gente todo ano ia para esse lugar fazer pré-temporada. E aí eu lembro que eu recebi uma ligação do pessoal do Curitiba e falou, a gente te quer aqui, queria saber se você tem interesse. Aí fecharam comigo, né, o contrato primeiro, e eu fiz a pré-temporada aquele ano todinha com esporte. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha renovado com o esporte o contrato, alguma coisa assim. Acho que eu tinha renovado. Eu não sabia disso. Para mim é informação legal. Não sabia. Eu tinha renovado o meu contrato com o esporte. Aí o pessoal do Curitiba entrou em contato comigo primeiro e falou, a gente quer que assim, aí o pessoal do esporte me autorizou a negociar com eles, né? Falou, o pessoal do Curitiba vai te ligar e se você acertar aí, a gente vai negociar você lá. Eu falei, tá bom. Eu falei, como que é? Tanto é que eu fui por empréstimo pro Curitiba, né? Eu fui por empréstimo e o esporte, assim, eu acho que o esporte... Não sei, eu acho que o esporte não acreditou muito, né? Porque quando eu cheguei... Não acreditou muito, assim, porque eu fui emprestado. Eu lembro, na época, eu fui um empréstimo de 600 mil reais, com opção de compra. Se o Curitiba quisesse depositar 600 mil, ele me comprava o meu passe. E aí, eu cheguei no Curitiba em 2000 e eu fui muito bem no Curitiba. O Curitiba, com um mês, depositou 600 mil e ficou dono do meu passe. Então, assim, na verdade, eu tinha expectativa para aquele ano, porque a equipe que o esporte estava montando também no ano de 2000 era uma boa equipe também. Né? E aí eu lembro direitinho, assim, que eu não lembro se foi o Coronel, acho que foi o Coronel Adelson. Coronel Adelson. Saudoso, faleceu em 2018. Faleceu, Isso. Mas se eu não me engano, era o Coronel Adelson, que era o que a gente tinha mais contato, sim. né? O Coronel Adelson veio e falou, o pessoal do Curitiba entrou em contato e tal. Você negocia com eles aí, se você acertar, a gente vai te emprestar. Eu falei, tudo bem, né? Beleza. O Curitiba, eu sei que na época, o Curitiba me fez uma excelente proposta, muito boa proposta o Curitiba me fez. Só que eu tinha contrato com o esporte, acho que eu tinha acabado de renovar, se eu não me engano. E aí o esporte, o que fez? Me emprestou e colocou uma multa, colocou um valor de compra muito baixo. Acho que ele pensou que eu ia chegar lá e ia cumprir aquele ano de empréstimo e no outro ano eu iria voltar. Só que eu cheguei no Curitiba muito bem, e aí tem uma outra história também no Curitiba. O Curitiba, com um mês e meio, no máximo, o Curitiba comprou meu passe do esporte. Depositou os 600 mil e ficou com o meu passe. Por quê? O Curitiba já estava em negociação com o Kaiserslautern da Alemanha.
Então, eles estavam negociando, estavam negociando. E aí, enfim, eles fizeram essa negociação, mas não vingou. Eu acabei não indo para a Alemanha, né? Eles me compraram e eu fiquei lá no Curitiba. Eu fiz um contrato de 3 anos, se eu não me engano. Naquela época eu não fazia contrato muito longo. Isso. Foi 2 ou 3 anos, se eu não me engano, eu fiz o contrato no Curitiba. E aí eu acabei deixando o esporte, né? No ano de 2000, eu iria voltar no final do ano, mas eu fui muito bem no Curitiba, muito bem mesmo. E acabou que o Curitiba comprou meu passe e eu não tive mais oportunidade de voltar para o esporte. Uhum. Já que a gente tem muitos alunos seus aqui, ó, o Henrique está dizendo, tio Léo, tio Jones, Águas Claras Futebol Clube, João Nazário, meu professor é top. Vamos falar um pouco sobre o seu momento atual, né? De professor Léo, tio Léo, né? Tio Léo. Tio Léo. Como foi a sua preparação? Que eu vejo, acompanho o seu Instagram, né? Você tem feito cursos, tem se capacitado. Como foi sua preparação para entrar nesse novo momento? Então, quando eu assim, eu fui jogar no México um tempo, fiquei no México um tempo e fui convidado pelo Mauro Fernandes para vir para o Brasiliense, né? Aquele Brasiliense que naquela época estava despontando. Fomos até campeão da Série B, né? Em Sim. 2004, né? Lembro. E eu cheguei aqui em Brasília em 2004, o Mauro Fernandes que me trouxe, né? Eu tive um problema no México para voltar, porque o empresário que tinha me levado para o México, né? O México lá é draft, né? É igual o basquete americano, né? E aí o empresário que tinha me levado para o México, ele teve um problema lá com a justiça, ele fugiu do México e aí o meu nome não entrou no draft. Não entrou e ele que cuidava das minhas coisas. Eu deixei toda uma casa montada, eu sabia para onde eu ia, já tinha fechado o contrato, já estava tudo pronto para o que estava certo. E aí não deu certo, e eu estava no Brasil, o Mauro me ligou para vir para o Brasiliense. Eu fiquei como atleta em 2 anos. Depois que eu saí do Brasiliense, eu fiquei um tempinho, joguei aqui numa equipe que chama Ceilândia, uns 2 meses. Aí eu não aguentei, eu já queria encerrar a carreira, encerrei a carreira com 31 anos de idade. E eu encerrei minha carreira aqui em Brasília. E aí fiquei 3 anos afastado do futebol. Não queria saber de nada. Eu fiquei, tipo assim, avesso a tudo de futebol. Fiquei 3 anos off mesmo. Não via nenhum jogo, não via um programa de TV. Eu desapareci no mapa, assim, em relação ao futebol, né? E aí, depois desses 3 anos aí, bem longe do futebol, o Mauro me convidou e eu comecei a trabalhar como auxiliar lá no Brasiliense, né? Legal. Ficava ali ajudando e tal, o pessoal. E eu comecei ali a trabalhar no Brasiliense como auxiliar técnico. Fiquei ali acho que 1 ano, se eu não me engano. E aí depois eu tive a oportunidade eu fui convidado para treinar uma equipe de juniores aqui em Brasília, né? E assim, na verdade, eu não fui buscar isso, né? Foi me chamando, o meio mesmo, foi me chamando de volta. E aí eu comecei a trabalhar como professor. E aí o que eu fiz? Aí eu peguei, né, fui estudar e me formei, né, para poder dar aula, para poder, né, aprender mais, né, sobre aquilo que eu ia ensinar, a linguagem, né? Porque não basta apenas você ter jogado para poder ensinar, você precisa. Isso. Tem muito detalhe que você precisa para poder ensinar, você precisa entender o que você está ensinando, né? Enfim, e aí eu fui estudar, tirei o CREF, né? Tirei em Minas, e aí comecei a trabalhar como treinador. E aí depois fui convidado para ser auxiliar.
não sei se você lembra do Vitor Hugo, um zagueiro, acho que jogou no Flamengo, jogou muito nas equipes do interior de São Tô Paulo. lembrado, tô lembrado. Aí o Vitor Hugo me chamou para ser auxiliar dele, aí eu fui auxiliar dele no Itubiara, fui auxiliar dele na equipe do Legião, que é aqui de Brasília. Uhum. E aí comecei a trabalhar no futebol. Depois o Jairo Araújo, que foi treinador também Sim, do Atlético do Goianiense, não Atlético foi? Goianiense. Isso. O Jairo foi meu companheiro naquele time do Brasiliense de 2004. Ele era o zagueiro do nosso time. Uhum. E aí depois ele foi para o Atlético Goianiense, ali ficou como auxiliar técnico, depois assumiu como treinador. Eu fui auxiliar dele também durante um ano mais ou menos. E aí, assim, voltou a dar aquele estresse com o futebol, porque eu joguei a vida inteira e vivia fora de casa. Aí eu ficava longe da minha família, eu falei, não é isso que eu quero para mim, né? E aí eu resolvi montar uma escola aqui em Brasília. E é interessante, quando eu comecei a escola, eu tinha 3 alunos e um era meu filho, né? Era engraçado que aí a gente... o começo sempre é muito difícil, né? Eu lembro que eu fiquei um tempinho assim, dando aula lá para 3 meninos. Aí depois foi crescendo e aí a escola, aos poucos, foi tomando um rumo muito bacana. Foi chegando muitos meninos, muita propaganda, assim, boca a boca. Para você ter uma ideia, poucos agora sabem, né? Porque esses dias para trás eu fiz uma live com eles. Mas assim, meus alunos, eu nunca fui te contar a minha história. A maioria não sabe a minha história como ex-atleta, né? E esses dias para trás que eu contei. Então, assim, eu nunca fui muito de divulgação, nunca fui muito de... E aí a galera começou a fazer essa propaganda boca a boca. Olha, vai ter uma escola em Brasília bacana. Eu estou numa cidade muito boa, que chama Águas Claras, né? E aí eu montei a escola com o nome da cidade. E aí começamos a trabalhar com os meninos, começamos a revelar os atletas e começamos a mandar os meninos para as categorias de base, né? Começamos a trabalhar eles assim, bem bacana mesmo o trabalho com eles. E a escola foi crescendo, foi ganhando corpo, né? Hoje, graças a Deus, assim, começamos em 2011 para 2012, né? Janeiro de 2012. E aí nós estamos aí com 8 anos já, né? A escola Eu comecei com a escola. E nesse período aí, há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, mais ou menos, eu tirei a licença B da CBF, né? Fui fazer o curso da CBF e continuo fazendo alguns cursos online e sempre tentando melhorar cada vez mais, né? Para poder ter o que passar para eles, ter o que oferecer, saber, entender o que o mercado do futebol hoje está pedindo, né? Tenho muitos contatos ainda, né, com a maioria da galera que trabalha hoje na categoria de base, ou são amigos ou são conhecidos da minha época como atleta, né? Então a gente, assim, tem uma abertura muito boa com esse pessoal. E assim, a gente consegue trabalhar os meninos aqui em Brasília. Brasília é um celeiro de muitos atletas excelente, qualidade muito boa. Acho que o esporte precisa olhar com carinho aqui para essa Com cidade. certeza, com certeza. Tem muitos atletas aqui, bons mesmo, muitos. Tanto é que da minha escola hoje, atletas que passaram aqui no Águas Claras, né? O nome da minha escola é Águas Claras, né? Atletas que hoje nós temos aí espalhado nas categorias de base aí em torno de uns 30 atletas. Puxa, que Então legal. você imagina, você vê aí os meninos na internet, o tio Léo foi meu treinador e tal, tal. A maioria tá em categoria de base hoje, né? E os meninos buscam isso. Às vezes eles chegam na escola e a gente tenta oferecer e capacitá-los para que eles tenham essa oportunidade, né? Então, assim, é muito gratificante. A escola é um presente de Deus. A escola cresceu muito. Graças a Deus, a escola hoje em Brasília é uma escola referência em formação de atletas, né? Mas principalmente de caráter, né? Eu posso passar a minha experiência como ex-atletas para eles, assim, e poder mostrar o
que é principalmente ensinar assim, aquilo que eu aprendi lá atrás. Igual eu te falei, às vezes sou muito exigente, cobro demais, nunca estou satisfeito, né? Mas é uma das maneiras que a gente tem de fazer com que eles evoluam, né? O futebol hoje tá muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. E, assim, como professor, eu tenho o dever e obrigação de prepará-los, né, para que eles tenham a oportunidade deles também. Todos chegam ali na escola, todos chegam com o mesmo sonho, todos querem ser jogador de futebol, né? E, assim, eu sei o quanto é difícil conseguir alcançar, né, esse objetivo, ser um atleta de futebol. E hoje, assim, os meus estudos, aliado com a minha experiência como atleta, eu consigo passar para eles muita coisa que eu tenho certeza que vai ajudar muito para eles no futuro. Massa. Muito bom, muito massa ouvir essa história. E entraram aí alguns que você disse, né? Esse está no Internacional, esse está no Goiás. Então, tá Uhum. mais do que dando certo, né? Sim, tem muitos. Nossa, tem muitos. Igual eu te falei, né? A gente tem mais ou menos uns 30 atletas aí espalhados pelas categorias de base. Tem Atlético Mineiro, tem Grêmio, tem Flamengo, tem atleta lá no Goiás, como a gente falou, tem no Inter, tem espalhado, né? Tá faltando o esporte. Um tempo atrás, inclusive o curso que eu fiz da CBF tinha dois treinadores das categorias de base do esporte. Um era o Suede, não sei se você conhece o Conheço, Suede. o Suede do Sub-17. O Suede fez comigo, a licença B o Suede fez, e o Rafael Rafael também. entrou na primeira parte da live, ele tinha entrado. Rafael Santiago, do Sub-15. Isso, isso, o Rafael também tirou a licença B comigo em Belo Horizonte, né? E assim, eu tenho contato com eles ainda, falo com eles de vez em quando aí. Suede tá meio sumido, né? Mas o Rafael, de vez em quando eu vejo o Rafael aí também pelo Instagram e tudo. Mas assim, eu tenho muita saudade, sabe? Do período, da época, muita saudade do esporte, porque o esporte é um clube muito. É um clube assim, que eu amo demais, é um clube que me recebeu muito bem, recebeu minha família muito bem. Eu queria ter a oportunidade de um dia poder voltar lá, rever. Eu acredito que tem muita gente ainda trabalhando lá, rever todo mundo, abraçar todo mundo, né? Porque isso é o que fica, né? Assim, a gente como atleta, Mema massagista era da tua época já? Ele tá até hoje, Mema, Mema tá até hoje, Mema tá até hoje. Mema, Hinaldo Freire, sim, sim, tá ainda. não lembro mais se tem alguém assim dessa época lá, minha Jean época Souza tá lá, mas dizendo, assim, Léo só faltava me matar nos treinos. Jean Souza tá dizendo. tem que tirar, eu falei, eu sou um treinador muito chato, eu gosto de tirar o melhor dos atletas, sabe? Então, eu realmente assim, mas assim, pergunta a ele se era ruim, né? Se ele falar que é ruim, eu Depois, mato ele depois. depois ele tem que agradecer, né? Porque deu certo. Ó, Sim, sim, Eliana com certeza. Valina está dizendo parabéns pela live, sou torcedora do Águas Claras. Cledi está dizendo É, live muito boa. Márcio Lira também gostando muito da live. Todo mundo gostando aí. pô, E eu vi mais pô, bacana. sobre um jogador que foi importante aqui nos anos 90 e muita gente tem saudade, né? Naquela época, os jogadores que passaram aqui. Sim, como a gente já falou sobre isso, né? Sobre os atletas daquela época, né? Realmente o nosso time era fantástico. E a gente, eu tava falando sobre o esporte, que é um clube que assim, eu tenho um carinho enorme pelo esporte. Eu falo que é o meu xodó, porque esse clube, assim, foi o que mudou a minha vida. Sair do Atlético Mineiro, né? Ir para o esporte foi, assim, algo que, para mim, foi a melhor decisão que eu tomei na época, né? A princípio foi. Eu tava, igual eu falei, né? Tava meio chateado lá com o Atlético, pelas coisas que aconteceu. Mas, assim, ter ido pro esporte foi um presente de Deus para mim, porque ali eu fiz irmãos, né? Igual eu tava falando do Bosco, Nildo, Saulinho, né?
Tanto é, a gente tem um grupo aí dos atletas dessa época aí. Somos amigos até hoje, Depois né? eu vou dizer Lógico pra que você falar com o pessoal, pra gente fazer live com todo mundo, de um por um. não, a hora que quiser. Eu até coloquei lá hoje, coloquei pro pessoal lá no grupo, eu falei, ó, pessoal, vou participar da live aí, obrigado aí, cada um, porque todos eles fizeram parte da minha história, Sim. né? Então, se eu tô aqui também, muito se deve a eles, né? E assim, hoje a gente conseguiu, assim, eu consegui matar a saudade dessa época, desse clube que é especial para mim. Cidade eu amo de paixão, adoro Recife, gosto demais. Lembro das minhas folgas aí, que eu lembro de Porto de Galinhas, Eita, só Porta de eu e Galinhas. minha. Rapaz, você imagina, naquela época, 98, ia pra praia na segunda-feira, só tinha eu e minha esposa. Imagina. Porto de Galinhas hoje deve ter Ah, virado, sim, sim. deve estar. Sempre Eu lotado. lembro que só tinha uma rua para entrar, uma rua para É. sair. Aí eu lembro Calhetas, eu lembro. O que mais eu lembro ali? Eu lembro muita coisa. Lembro do. Eu lembro que eu fiz aí uma curiosidade, que a galera não sabe. Nessa época que eu tava aí, eu fiz um mergulho, cara, lá no hotel Intermares, que era Hum. do presidente do esporte. Como é que ele chama? É o Homero Lacerda? Homero Lacerda, sim, Homero Lacerda. Homero Lacerda. Ele tinha um hotel, Hotel Intermares, que é depois de Porto de Galinhas, eu não sei qual que é a cidade, eu não lembro. Hum. E aí eu lembro que eu fiz um curso de mergulho em Recife e meu batismo foi nas águas aí de Recife, né? E eu fui para poder. Eu lembro que nós andamos 2 horas de barco, eu passei tanto mal, aí chegou lá na. Eu tava passando tanto mal que o rapaz que tava coordenando falou, cara, pula na água que você melhora. Rapaz, do jeito que eu tava, alto mar, eu pulei sem boia, eu pulei sem nada, porque eu tava passando tanto mal. E aí depois foi uma experiência fantástica, porque eles afundaram um navio lá, e aí eu acho que dava, se eu não me engano, 22 metros de profundidade, ou uma coisa assim, ou é mais, não lembro. Não lembro muito assim. E aí eu fui, conheci esse navio que foi, sabe, ter essa experiência ali do mergulho, tudo assim, foi nessa época, né? 98, 99, foi bom demais. E Recife é uma cidade que eu gosto mais, eu lembro com muito carinho, assim, de todo o momento, todo o tempo que eu tive aí. Poxa, então, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por esse papo muito legal. Todo mundo gostou, todo mundo elogiou. E te Ah, agradecer e dizer que você é parte da história desse clube. Com certeza foi um jogador importante aqui e marcou minha infância, porque estava no primeiro time que eu vi do esporte. Então, queria só te agradecer. É uma honra estar falando contigo, porque eu te vi muito na ilha jogando, eu lá assistindo, né? E hoje poder estar falando contigo foi um prazer muito grande. Queria te agradecer por ter aceitado. eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Queria deixar assim um recado bem bacana para a galera do esporte. Sabe que aqui em Brasília vocês têm um representante assim que é muito fiel, que torce demais para o sucesso desse clube. Esporte é um clube que eu tenho certeza que esse ano, né, se Deus permitir que volte, né, ao normal, a gente vai torcer para que faça um excelente campeonato. Sempre torcendo para o esporte crescer cada vez mais, porque é um clube que tem uma história muito linda, tem uma torcida apaixonada, uma, tem uma galera top aí, que assim eu sei que merece muito o sucesso desse clube, porque o esporte tem feito aí ao longo dos anos, tem feito uma história muito bonita, às vezes oscila um pouco, Sim. mas é um clube especial, é um clube grande do futebol brasileiro. Eu sou me sinto muito honrado por ter feito parte desse clube, né? Ter vestido essa camisa é algo para mim que não tem preço. E quando você Então, precisar, pode chamar, sempre à disposição de vocês, igual eu falei, né? Gosto de interagir sempre aí. Não sou muito de rede social, não entro muito, mas sempre quando eu vejo aí o carinho de vocês, posto alguma coisa da minha época, me manda uma mensagem, sempre procuro responder com carinho, porque
igual eu falei, eu valorizo muito isso, né? Porque o trabalho de vocês é fantástico, de resgatar a história do clube, né? De resgatar a história de alguns atletas, ex-atletas, né? Isso para nós é muito importante ter pessoas como vocês que fazem e que deixam, mantém viva a história do clube, né? O esporte é o que é hoje, por ex-atletas que passaram bem antes de mim, Sem pela dúvida, minha época e pelos próximos atletas que virão aí engrandecer a história desse clube que é fantástico. sem dúvida. Obrigado mais uma vez. Qualquer coisa a gente marca outro dia. Um abraço. Rapaz, fica à vontade, tamo junto aí, grande abraço. Obrigado aí todo mundo que entrou, meus alunos, vocês são especiais e espero daqui uns dias eu tenho certeza, muitos de vocês vão estar aí num grande clube aí e nós vamos estar torcendo e vamos contar a história de vocês aqui também. Espero que joguem no esporte, porque esse clube é maravilhoso, você Aí eu vou sabe. chamar também. Valeu. Um abraço. Obrigado, Nivaldo. Um abraço, felicidade para todo mundo aí. Obrigado pelo carinho, pelo convite. E você tem meu contato, você tem acesso aí, a hora que quiser chamar, fica à vontade, tá bom, meu amigo? Beleza, obrigado. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.